Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu.
Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi
sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra, tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime.
Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas.
nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual,
fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha,
os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo
do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição, a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a 4ª e última lição. Com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos limitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas Tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a Tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa.
Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da tua graça. Eu coloco diante de ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz, de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas. Haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações. Que nenhuma ansiedade tire o descanso. Que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um. Que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando
E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho. Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana
já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba essa promessa, essa palavra no seu coração. Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e, dentre esses recursos, Ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. A ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar,
tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi, Ele sempre será. Nessa semana, ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão. Abre aspas. E se? Fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam. Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui, escreva a área da sua vida
que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor e que ela possa confiar que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém? O que fazer quando as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Às vezes nós estamos esperando há tanto tempo o cumprimento de uma promessa ou de várias promessas e elas não acontecem. O que fazer? Como agir? Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Antes de começar,
eu queria pedir que você desse o like no vídeo, isso nos ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Essas ações são muito simples e muito rápidas, mas elas ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E se além disso você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas atitudes de Abraão aqui, que eu quero destacar, foram extremamente importantes nesse momento da sua vida, onde já havia se passado muitos anos em que Deus o chamou, Deus fez a ele uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. E quanto mais o tempo passava, parece que mais essa promessa ficava distante, porque Abraão já estava numa condição de velhice. E além de tudo, a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos, mas ele caminhava de acordo com a promessa que Deus havia feito a ele. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui nesse texto está no versículo 1. Abraão recebe uma mensagem de Deus. Deus fala com Abraão numa visão. Deus diz assim: Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus não estava apenas reafirmando a aliança que havia feito. Deus também estava dizendo para ele: Não temas, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Escudo é aquilo que protege. Escudo é aquele que guarda, aquele que nos envolve. Então Deus estava dizendo: olha, para muitas pessoas eu envio anjos, mas no seu caso, eu mesmo estou à frente da sua vida. Sou eu quem te protejo. O que fazer quando as promessas não se cumprem? Primeira coisa, desabafe diante de Deus. Abraão foi sincero. No verso 2, ele abre o coração diante de Deus. Olha o que ele diz: Ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. A promessa não se cumpriu, as coisas não aconteceram. Se derrame na presença de Deus. Desabafe para Deus.
Às vezes a gente fica preso a uma oração, a um estilo de oração tão formal, tão religioso, e nós nos esquecemos de dizer para Deus aquilo que realmente tem nos importunado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Tiago disse que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Então não tenha receio de dizer para Deus aquilo que realmente importa. Olha, Senhor, eu estou passando por isso e por isso aqui, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, no meu relacionamento conjugal. A promessa que o Senhor havia feito para mim não se cumpriu. Eu não tenho experimentado uma vida abundante como o Senhor me prometeu. Desabafe com Deus. A primeira atitude diante da crise, diante das promessas não cumpridas. A resposta de Deus foi uma palavra. Deus falou: o seu herdeiro não será Eliezer. Eu vou fazer com que Sara gere um filho seu, um filho das suas entranhas. E Deus o levou para fora da tenda e pediu que ele olhasse para o céu. Segunda atitude, quando as promessas não estão se cumprindo na nossa vida. Saia do lugar que está limitando a sua visão. Ou pare de olhar para as circunstâncias. Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a imaginar que as coisas vão se resolver de uma maneira lógica, de uma maneira natural. Mas muitas vezes, Deus vai fazer com que as promessas se cumpram na nossa vida através de um milagre. Então Deus tirou Abraão de dentro da sua tenda, de dentro do lugar que limitava a sua visão, e pediu para que ele olhasse para o céu. Porque do céu é que viria o milagre, a vitória, a conquista. Então a segunda coisa, para você que está esperando que uma promessa se cumpra na sua vida, é olhar para Deus. É se lembrar de que você serve a um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Senhor dos exércitos é o seu nome, um Deus de milagres. Amém? E no versículo 6, a terceira atitude que nós podemos aprender aqui, que Abraão teve quando a promessa não se cumpriu. O texto diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A terceira coisa, quando uma promessa não está se cumprindo, é continuar crendo, é ter fé. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor, porque assim você estará alimentando a sua fé. E saiba que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida e na sua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários a seguinte frase: as promessas vão se cumprir. Escreva isso como uma declaração de fé. As promessas vão se cumprir. E escreva ainda outro comentário com o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui e vamos clamar juntos a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que sempre fala ao nosso coração, que sempre ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queríamos ouvir. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas
que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por um tempo de provação, por um tempo em que as promessas do Senhor não se cumpriram. E aparentemente as circunstâncias apontam que essas promessas não vão se cumprir. Quando elas olham para as circunstâncias, para os recursos que ela tem, para tudo que está acontecendo, é como se tudo apontasse para o não cumprimento das tuas promessas. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus cujo poder é infinito. Por isso, eu peço que o Senhor olhe com compaixão para a vida dessa irmã e desse irmão, que estão aqui escrevendo nos comentários, com fé, que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eles creem, eles têm esperança no Senhor. Portanto, que o Senhor não despreze essa oração que está sendo feita aqui, em nome de Jesus. E que no tempo certo as coisas aconteçam. Que no tempo certo as portas se abram. Que no tempo certo eles possam vencer essa crise. Eles possam experimentar um momento favorável nessa família. Que esse ministério seja restabelecido. Que essa casa experimente a tua salvação, a tua libertação. Todas as pessoas que moram aí, todas as pessoas que compõem essa família. Nós derramamos diante do Senhor toda a nossa frustração, os nossos anseios, tudo aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado a nossa paz, porque cremos que Tu és um Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitas na nossa vida e na nossa família. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Aí vai aparecer o ícone do WhatsApp. Mande para os seus grupos, mande para os seus contatos, para as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião.
não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários. Nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você
e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo
e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.